Oi pessoal, boa noite. Bom, hoje é segunda-feira e eu queria comentar com vocês aqui algumas questões que aconteceram no final de semana para cá. A partir de um fato que aconteceu hoje, eu tive a oportunidade de ver agora, a partir das 17 horas, a entrevista coletiva dos ministros do governo Bolsonaro em relação ao coronavírus, né? Nesse momento fica claro para mim que o presidente da República está esvaziando o Mandetta. É isso, esvaziando, dando uma fritada no Mandetta. Desde o final de semana, sábado, domingo, que o presidente saiu às ruas, contrariando inclusive as orientações do Ministério da Saúde, né, do próprio ministro Mandetta, de fortalecimento do isolamento social. A gente percebe que hoje a resposta que o Bolsonaro deu foi organizar uma coletiva onde o ministro não estivesse mais sozinho com a sua equipe, onde o ministro estivesse ali com outros ministros também para dividir o protagonismo, né? Isso ficou muito claro. E aí eu percebo que o presidente age de uma forma imatura, uma forma infantil. Ele tinha que estar orgulhoso de um ministro que é competente, né? No meio de tantos incompetentes do seu governo, ele tem um ministro competente. O Mandetta, apesar de várias questões ideológicas, é um ministro competente. Está se guiando pelos parâmetros ali da Organização Mundial da Saúde, formou uma equipe muito qualificada. O Gabardo é fundamental, excepcional, uma pessoa muito qualificada, muito preparada. E com vários médicos que eu converso, que eu troco uma ideia, a gente percebe que as atitudes que o ministro da Saúde tem tomado, tem tido, são convergentes com o que o corpo técnico da saúde tem falado em relação ao combate do coronavírus. Então, o que o Bolsonaro fez hoje, colocar outros ministros, não pensem vocês que ele está querendo tratar de uma forma transversal de outros assuntos que perpassam também o combate ao coronavírus. Isso não é verdade. O que ele fez é tentar esvaziar e tirar o protagonismo do Mandetta. E aí eu queria falar para vocês uma coisa que eu senti, né, uma opinião muito particular minha, mas eu queria dividir com vocês. Eu acho que o Mandetta está sendo muito prudente, muito coerente na atitude que ele está tendo. Ele podia, de duas uma, ou dar uma guinada e começar a defender o presidente nessa sua postura louca, insana, de defender que as pessoas continuem indo para a rua e tal. Ele não fez isso. Ele foi muito hábil politicamente em não fazer isso, ou ele podia pedir o chapéu, né, entregar o chapéu. E ele também não fez isso. Ele sabe da responsabilidade que ele tem, é muito nítido que ele está constrangido com essa situação toda que está acontecendo. A gente observa que ele está bem constrangido, né? Hoje, inclusive, no final da entrevista, uma repórter perguntou se o presidente sair às ruas podia ou não podia, e direcionou uma pergunta para o Mandetta, e nesse momento o cerimonial lá, os organizadores da entrevista falaram que não podia ter mais pergunta. Ele ficou rindo com um riso bem amarelo e não respondeu a pergunta, porque ele está constrangido. As orientações técnicas são todas no sentido de manter o isolamento social, o que não significa gerar fome ou miséria. O governo tem condições de criar mecanismos que combatam a fome, que combatam a miséria mesmo com o isolamento social. O que o Bolsonaro está fazendo é um uso político desse processo, né? Ele quer se antagonizar ao seu ministro, ele quer se antagonizar às pessoas que defendem o isolamento social, jogando para a população mais pobre, que obviamente precisa trabalhar, porque ele, Bolsonaro, não quer tomar as medidas necessárias para combater o coronavírus com o isolamento social, mais medidas de combate à pobreza, né? E ele podia tomar essas medidas, ele não quer tomar. Então ele fica nesse jogo, né, antagonizando, e é muito feio o que ele está fazendo. Mas eu queria falar hoje basicamente que a postura do ministro Mandetta, tem muita gente falando, poxa, o ministro no final de semana fez uma entrevista onde ele contemporizou ali, foi meio contra o isolamento social. Gente, o Mandetta, ele está jogando, ele está numa linha muito, muito tênue. Ele não quer desagradar frontalmente o presidente da República, porque ele sabe que esse presidente desvairado, completamente irresponsável, pode demiti-lo. E ele sabe muito bem que se o Bolsonaro o demitir, vai colocar no lugar dele provavelmente uma pessoa muito incompetente. E essa pessoa incompetente pode causar um desmanche dessa linha estratégica de combate ao coronavírus muito prudente que ele desenhou. Então ele está num constrangimento absoluto, foi esvaziado claramente hoje, mas está tendo uma postura muito correta, muito acertada, em se manter no cargo, em ser muito habilidoso, em não ferir o ego e as vaidades do presidente da República, e ao mesmo tempo manter as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde. Nesse momento que eu queria falar para vocês, que apesar das entrevistas às vezes contraditórias que o Mandetta dá em relação às opiniões
relativas ao isolamento social, já ficou evidente, claro, que ele é favorável ao isolamento social, já ficou evidente, claro, que ele tem um corpo técnico muito qualificado, e eu queria pedir a todos os amigos, companheiros que me seguem aqui no Facebook, ou acompanham lá no canal, que não fiquem pressionando ou tentando criar um ambiente desfavorável ao ministro. Ele está sendo muito habilidoso nesse momento em conduzir o processo ao se manter no cargo e também, ao mesmo tempo, tendo a habilidade de manter as diretrizes técnicas do Ministério, apesar de toda a fritura, né, que o Bolsonaro tem feito com ele, né? Então, é um apelo para que a gente possa pensar. Eu queria fazer essa reflexão com vocês, porque para mim está muito claro que o Mandetta, nesse momento, ele está se segurando no cargo com muita habilidade, porque ele sabe e ele tem consciência que o Bolsonaro não tem capacidade nenhuma de nomear uma outra pessoa para o Ministério da Saúde que tenha, obviamente, a habilidade que ele está tendo de conduzir esse processo. Ninguém é substituível, obviamente, mas lembrem-se que no caso de Bolsonaro, as escolhas que ele faz são temerárias, né? Então eu queria dividir isso com vocês e passar a minha impressão em relação à postura pessoal, muito individual, que Mandetta tem tomado, né? Em se manter no cargo, tentando não desagradar esse louco e ao mesmo tempo tomando medidas muito sólidas e muito coerentes em relação ao combate ao coronavírus, tá? Eu queria dividir isso com vocês, é uma coisa que tem me incomodado bastante. Eu fiquei muito incomodado com a postura do presidente no final de semana, que saiu às ruas lá nas cidades satélites de Brasília, nitidamente convocando as pessoas às ruas novamente. É uma vergonha internacional que ele está fazendo. Ele continua insistindo em não tomar as medidas corretas em relação à economia. Ele está resistindo muito em tomar as medidas que são as mais acertadas, né, como garantir uma renda mínima. Já foi aprovado pelo Congresso, os R$600 ou os R$1.200, isso está tudo já aprovado, mas ele ainda insiste em manter um receituário ultra neoliberal, que o mundo inteiro está dizendo que não é um receituário para se aplicar agora. Até os Estados Unidos está literalmente imprimindo moeda para salvar a sua população e a sua economia. E eles continuam numa vassalagem vergonhosa em não adotar as medidas que mantenham o isolamento social e fortaleçam o isolamento social, mas também combatam a fome e combatam a miséria. Eu queria dizer para vocês que é possível, não há antagonismo nenhum entre isolamento social, apesar de ser o que se vende, né, que é um antagonismo aparente entre isolamento social. Obviamente que esse processo todo, do ponto de vista econômico, ele vai gerar fraturas muito graves para a economia mundial, não só a brasileira, mas eu queria dizer para vocês que há um falso antagonismo entre isolamento social e manutenção das condições básicas de economia, tá? A Presidência da República, o Poder Executivo, pode tomar ações de distribuição direta de renda que possibilitem que as pessoas tenham uma renda básica para se alimentar, para sobreviverem nos próximos 3 meses, 4 meses ou durante o tempo que for indispensável à continuidade do isolamento social. O presidente Bolsonaro não quer tomar essas medidas, porque ele tem um compromisso com os setores do mercado financeiro, ele tem um compromisso com os setores da economia que o financiaram, enfim, que não desejam que ele tome esse tipo de postura que demanda uma intervenção mais forte do Estado. Lembrando que o mundo inteiro está tomando essas medidas, ele está navegando na contramão. Eu só queria dividir com vocês isso. Muita gente me criticou no último vídeo que eu fiz, enfim, falando que eu estou indo contra o presidente da República, que ele está certo. Eu lamento muito e eu desejo de todo o meu coração que essas pessoas que cegamente insistem em seguir esse indivíduo não sejam aquelas pessoas que vão encher os leitos das UTIs, dos hospitais por infecção de coronavírus. Eu desejo muito que vocês não se infectem, desejo de verdade que não sejam vocês aqueles que vão lá depender do Sistema Único de Saúde por não terem cumprido a quarentena, tá bom? Pessoal, fica aí por hoje e a gente depois vai se falando e trocando outras ideias. Valeu!